Olá, vamos para mais um vídeo, onde estaremos estudando, continuando nossos estudos através da Bíblia Sagrada, tomando conhecimento, ciência, daquilo que Deus deixou para que nós aprendesse, reconhecesse na Bíblia todas as suas verdades. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e assim estaremos dando sequência a esses vídeos que você já tem assistido e tem por ele também feito reflexão e estudado as Escrituras Sagradas. Então, não se esqueça, dê o seu like. Já dê o seu like para não esquecer. E hoje eu quero estudar sobre o Natal. Ela tem origem pagã ou origem cristã? Isto nós precisamos saber se esta festa já existia anterior aqui do nascimento de Jesus Cristo. Se já se comemorava esta festa que hoje está no mundo inteiro, o mundo inteiro envolvido nesta data, nesta festa e nessa comemoração. E hoje nós vamos estudar sobre o Natal, o que significa, como foi. Nós sabemos que quando Moisés se dirigia, tirando o povo do Egito, conduzindo pelo deserto, diz que Moisés teve muitas revelações através daquilo que Deus gostaria que se praticasse, se fizesse, e eles iam para uma terra estranha, e Deus determinou que lá, quando ele chegasse, eles não fizessem aliança com aqueles povos, porque esse povo fazia muitas ofertas a deuses estranhos, e Deus queria que tudo fosse feito em torno dele, manifestasse suas gratidão somente a ele. E diz que Moisés, no capítulo 4 de Deuteronômio, fez referência de muitas coisas que Deus gostaria que o povo se abstesse, não comemorasse, não fizesse como aquele povo, os cananeus, lá da cidade de Canaã, aonde era a terra prometida que eles estariam. E Moisés, fazendo menção de muitas coisas, eu quero ler no capítulo 4 de Deuteronômio, e verso 19, algumas referências que Moisés alertou o povo para não fazer aliança naquele lugar. Então, capítulo 4 e verso 19 diz assim: E não levante os olhos aos céus, e veja o sol, e a lua e as estrelas, e todo o exército do céu, e sejas impelido a que te incline perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo do céu. Então, aqui Moisés está alertando o povo judeu para que não, quando entrasse na terra que ele teria prometido para eles, a aliança ele não fizesse com esse povo, levantando seus olhos, olhando para o sol, para a lua e as estrelas e todo o exército do céu, e viesse a se inclinar para ele, porque esses Deus teria colocado para benefício de todos os povos da terra. Esta era a razão que eles estavam sendo colocados no espaço. Então, se eles estavam lá, era para benefício, não para ser adorado, ser reconhecido, eles como Deus. E lá, na terra de Canaã, eles prestavam essas adorações ao sol, à lua, às estrelas e assim aos exércitos do céu. Então, Deus fez esta recomendação, que não tivesse aliança com eles. É isso que nós queremos
ver hoje sobre esta situação desta festa comemorada, as razões, o porquê. Então, dentro disso, nós podemos ver quando o rei Josias assumiu o reinado, e diz que o rei Josias, ele encontrou, através do sacerdote Ilquias, ele encontrou a lei do Senhor, o livro do concerto do Senhor, do pacto que ele tinha feito com o seu povo. E diz que ele, quando leu, ele fez uma grande reforma. Ele começou a reformar, por refazer novamente a aliança que eles tinham deixado, porque os reis de Judá teriam abandonado os feitos, os ditos, o decreto do Senhor e passaram a servir outros deuses que não eram, na verdade, aqueles a quem vinha no seu decreto sido recomendado para adorar, que era o único e verdadeiro Deus. Isso até nos 10 mandamentos, ele já tinha lá em Êxodo registrado na tábua da lei, que não poderia ter outros deuses diante de mim, dizia o Senhor, através dos 10 mandamentos. Então, no capítulo 20, verso 3, ele descreve, e aqui o rei começou a ler e ver o que se fazia dentro de Judá, como os reis tinham mudado a adoração do verdadeiro para adorar o que os homens tinham trazido para a adoração. Então, ele disse, e eu quero ler no capítulo 23 de Reis, de 2 Reis, capítulo 23 e verso 5, o que fez Josias quando viu o que os reis de Judá tinham implantado, trazido para dentro de Judá. Ele diz o seguinte, capítulo 23 de 2 Reis e verso 5, diz assim, também destituiu o sacerdote que os reis de Judá estabeleceram para incensar sobre os altares na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal e ao sol e à lua e aos demais planetas e a todo o exército do céu. Veja que os reis de Judá teriam instituído sacerdote para incensar aos altos, aos ídolos que estavam nos montes, dentro de Judá e em roda de Jerusalém. E diz que eles incensavam não somente também a Baal, e também ao sol e aos astros que Deus teria colocado para benefício dos homens. Diz que ele destituiu toda aquela classe sacerdotal. Quando nós estudamos até o salmista, ele diz, levanto meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Ele disse, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então aqui está mostrando que lá nos montes estava sendo feita oferta, não somente a Baal, mas também ao sol, à lua e todos os astros. Nós, quando lemos e vimos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 12, ele nos mostra que quando pregava Paulo e Barnabé, diz que quando um milagre aconteceu, diz que o povo da cidade se levantaram para fazer oferta para Paulo e para Barnabé, chamando Barnabé de Júpiter e também Paulo de Mercúrio. E isto era o que eles faziam, adorando os astros. E eles agora estavam querendo fazer uma oferta para Barnabé e Paulo, crendo que ele
vinham daqueles astros, e por isso eles eram considerados Deus. E aqui está o que o rei Josias destituiu. E ele destituindo toda essa classe sacerdotal, e ele fez novamente, ele fez aliança com o Senhor de voltar a adorar tão somente a ele. Aqui nós estamos vendo, quando nós vamos para o livro de Ezequias, no capítulo 8 de Ezequias, nós vimos como Deus diz que tomou a Ezequias, que estava junto aos anciões de Israel, e diz que levou ele até Jerusalém. E diz que começou a mostrar as abominações que o povo fazia, que aqueles seguidores que zelavam pelo templo do Senhor, eles estavam fazendo. E eu quero ler a partir no capítulo 8, a partir do verso 14, alguns versículos para nós tomar ciência e conhecimento do que eles estavam fazendo na casa do Senhor. E disse assim, no verso 14 em diante, diz assim: E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maior do que esta. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol virado para o oriente. Aqui, Deus está mostrando para Ezequias o que o povo estava fazendo, que era uma abominação. Diz que levou para a porta, entrada do templo do Senhor, na parte norte, e ele viu as mulheres chorando por Tamuz. Esse Tamuz era considerado um jovem que morreu muito novo, e depois da sua morte, ele foi para junto de seu pai, que era o sol. Então, Tamuz era o filho do Deus Sol, e eles comemoravam, eles choravam por esse jovem ter morto, mas ele estava levado para com o seu pai, que era o Deus Sol, e diz que ele levou ele mais ainda e disse: olha, tu verás abominação maior do que estas. Diz que levou para a entrada do templo, que estava entre o pórtico e o altar. Então, quando nós estudamos a montagem do templo, nós vimos que logo na entrada tinha o altar, e era o altar do sacrifício, e estava logo no pórtico, era a entrada para ir para o templo. E neste lugar estava 25 homens virados para o oriente, que era o nascente do sol. E eles estavam adorando o sol, estavam de costa para o templo, mas estavam de frente para o altar, que era o altar do sacrifício. Isto já se comemorava esta festa. Quando nós estudamos esses acontecimentos, nós também vimos que quando Epifânio, ele contaminou a casa do Senhor em 160 antes de Cristo, então eles foi contaminada por Epifânio, e ele queria consagrar o templo novamente. E esse templo
eles buscavam meios para consagrar. Ele diz que, na procura de encontrar alguma coisa que não tinha sido contaminada, eles encontraram uma jarra, e esta jarra tinha ali o azeite que ele poderia consagrar, mas este azeite era a medida para um dia de duração. Ele diz que eles começaram a acender o candelabro e colocaram e acenderam o candelabro, mas eles não tinham o azeite para continuar a todos os dias, e eles gastariam em torno de 8 dias para poder produzir o azeite, colher a azeitona e fazer o azeite puro. Então, diz que ali eles consideraram que aconteceu um milagre. O azeite que era para um só dia, ele durou até o 8º dia. Então, ali foi considerado para os judeus, que eles até hoje comemoram, que é a festa de Hanukkah, a festa das luzes. Então, esta data já se fazia esse acontecimento. Cristo nem tinha ainda manifestado em carne ao mundo. Então aqui nós vimos que tem a festa de Hanukkah, e é hoje, depois do tempo que foi passando, é que veio o nascimento de Jesus, e foi estabelecido para 25 de dezembro, a data em que Jesus nasceu, foi trazida pelo homem, e é o homem que estabeleceu, mas a Bíblia nunca mostrou que 25 de dezembro foi o nascimento de Jesus. Eu até tenho vídeo que eu mostro através dos turnos sacerdotal há um mês que Jesus nasceu. Então, aqui veio quando aconteceu de eles estabelecer esta data de 25 de dezembro, já se comemorava há 8 dias, que é a festa de Hanukkah. Então, esta festa tinha a duração de 8 dias, que era o período que durou aquele milagre das luzes permanecer acesa. E aqui nós podemos aprender que as luzes não se comemorava pela data do nascimento de Jesus, mas sim a festa de Hanukkah. Depois que estabeleceram para o dia 25 o nascimento de Jesus, que é a mesma festa que é feita pelos judeus. Então se estabeleceu e trouxe o Papai Noel para abrilhantar a festa, dizendo ser o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Noel é uma palavra francesa que quer dizer Natal ou aniversário. Então, o Papai Noel, que abrilhanta a festa do Natal, é uma inspiração. Quando foi trazido a inspiração de um bispo que foi bispo, e esse bispo, ele chamava-se Nicolau, e ele, quando teve este período que ele ministrou em Roma, um bispo romano, comemorava, ele fez seu período de bispo que esteve, e ele era um homem muito generoso, era um homem muito bondoso, que distribuía presente para os mais pobres, fazia a alegria das crianças,
e este bispo chamava-se Nicolau, mas ele não foi do tempo de Nicolau, que lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, ele foi escolhido junto dos discípulos para servir à mesa, porque este Nicolau, ele, sendo um bispo romano, foi período no terceiro século e ao quarto século, é que ele foi bispo romano. Então, sendo ele bispo, era um homem muito generoso, era muito bondoso. Nesta data, ele comemorava, fazia alegria. Então, aqui foi a inspiração do Papai Noel. E se hoje nós olhar, tá tudo em torno de Papai Noel. Se comemora. E aqui foi a inspiração do velhinho bondoso, velhinho generoso, que até hoje se comemora. Então, a festa do Natal está aqui. E é a inspiração. O Papai Noel está representando o São Nicolau, que o Roma canonizou. E hoje ele é considerado São Nicolau, o protetor das crianças e dos carentes, dos pobres, ele que comemora a festa. E hoje, para propaganda, até a Coca-Cola usa Papai Noel para fazer a sua propaganda da Coca-Cola. Agora, nós devemos ficar em alerta a quem estamos comemorando esta data. Ao Deus Sol, ao Tamuz, que é denominado filho do Deus Sol. E então, o Sol já se comemorava a data do nascimento do Sol, que era o Deus que estava ali no livro de Ezequiel sendo adorado. E se ele era adorado, e ali Ezequiel escreve, dizendo que tanto Tamuz como Deus Sol era uma abominação que Deus considerava, e Deus não reconhecia esta prática que eles estavam praticando. Aqui, a quem nós comemoramos nesta data? Hanukkah, ou Natal, ou comemoramos o dia do Deus Sol, ou de São Nicolau, o velhinho bondoso, o velhinho generoso. É isto que estamos nós comemorando, ou estamos comemorando o nascimento de Jesus Cristo? Porque a Bíblia nos informa que ele é a luz do mundo, e quem está nele não está nas trevas. Por isto, este dia é o dia que se comemora, não o nascimento de Jesus, porque, na verdade, quando nós estudamos os turnos sacerdotal, a data não é verdadeira. Então, quando nós estudamos, e esta comemoração foi uma estratégia perfeita para o povo ser enganado. E se o povo está comemorando um engano, quem se beneficia do enganado é o enganador. E eu não quero ser enganado. Por isso, o meu Senhor não tem esta data. E não posso comemorar esse dia como nascimento de Jesus Cristo, porque aqui
está inspirado em São Nicolau e não em Jesus Cristo. Continue estudando e se inscreva no canal e busque a saber que data é essa e não deixe ser enganado pelo enganador, porque a data foi perfeita, que eles estrategicamente realizaram, trouxeram, e hoje está envolvendo o Papai Noel, que não é o nascimento de Jesus Cristo. Sim, então, este dia foi dia dos pagãos, foi cristianizado. E nós precisamos saber disto para fazer nossa escolha a quem nós pertencemos. Porque o próprio Moisés descreveu que não se fizesse, e Ezequiel disse que esta era uma comemoração e era abominável perante os olhos do Senhor. Que nós venhamos alcançar conhecimento e não ser mais enganado. Portanto, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar estudando as Escrituras Sagradas até chegarmos na eternidade. Que Deus abençoe a todos, que Deus os ajude, em nome de Jesus. Amém.